Muito bem, pessoas que vão participar do jogo, está na hora da 10ª edição do AniQuiz. A 10ª edição do Aniventure está trazendo para vocês um AniQuiz especial. Eu preparei esse AniQuiz eu mesmo, então se vocês quiserem jogar lixo em alguém, vocês podem jogar em mim depois. Querida assistente, para de conversar com o Random e vamos fazer o trabalho. Vamos começar com as regras do jogo. As regras são simples. Nós teremos equipes de até 4 pessoas. Serão 3 a 10 equipes no jogo. 77 perguntas divididas em 5 fases. Slide. Uma resposta certa em qualquer uma das fases, a não ser na fase 4, equivale a 10 pontos. A resposta errada equivale a 0 ponto. Você não perde ponto por errar. A sua ignorância já é punição suficiente. Caso haja um desempate de pontuação entre 2 ou mais equipes no final, a equipe que acertou mais perguntas na fase 3 do quiz vai ser a equipe que ganhou. Caso permaneça um empate, a gente vai definir pela fase 2. E caso ainda assim, por mais improvável que seja, permaneça um desempate, a gente vai chamar os líderes das equipes e fazer uma pergunta de morte súbita. A gente pede atenção ao responder. O quiz é dividido em 5 fases. Na ficha de resposta de vocês tem, para responder, campos de resposta para fase 1, 3 e 5, porque as fases 2 e 4 serão metodologias diferentes, não vai ser escrevendo. Então, atentem bem ao número da pergunta na hora de escrever a resposta. É proibido pesquisar, o Google não pode fazer parte da equipe de vocês. A gente tem a nossa campanha já famigerada por outras mídias. Não seja um babaquara. Não responda a pergunta do quiz em voz alta. Responda na folhinha de resposta, porque não vai ser engraçado você responder em voz alta, só vai ser meio que um babaquara. E por fim, a nossa última regra: o AniQuiz é uma brincadeira, é um jogo. Por favor, não leve tudo tão a sério. Jogue de forma educada e, acima de tudo, divirta-se. E isso é uma regra. Quem não se divertir perde 100 pontos. Sim. Na primeira fase a gente vai ter aquela coisa que assim o pessoal já conhece. Vai ser a fase do quem sou eu. Vai aparecer um personagem ou alguma outra coisa, e eu vou querer saber o nome do personagem. As respostas aqui vão ser sempre o nome do personagem. Eu não quero saber o nome do anime. Se você souber o nome do anime, não me interessa. Eu quero saber o nome do personagem. Até porque normalmente eu vou falar qual é o anime. Vão ser 18 perguntas, cada pergunta valendo 10 pontos. Podemos começar. Pergunta de número 1, a categoria Fate 0. Eu quero saber qual é o nome desse personagem. O nome. Eu não quero saber É o mesmo personagem. A imagem é a mesma. É sempre um personagem. É o mesmo personagem. Eu não quero saber o que ele é. Eu quero saber o nome do cara. O nome do sujeito. Que bom. Agora eu quero saber quem é esse. O que eu faço com isso? Sabe o que faz? É de comer? Segunda pergunta, a categoria é Rurouni Kenshin. Eu quero saber qual é o nome desse personagem que está aí no slide. Não precisa ser o nome completo. Eu quero saber o nome dele. Pode ser qualquer uma das partes do nome dele. Não, eu quero o nome. O nome do Kaito. Deve ser. Na terceira pergunta, a categoria é AniQuote. Eu quero saber que personagem falou esta frase. Hey, Master, I am mad scientist, it's so cool, son of a bitch. Que personagem falou esta frase? Oi? Foi tu que fez essa frase, não foi? Na quarta pergunta, a categoria é Inuyasha. Eu quero saber qual é o nome desse personagem do anime Inuyasha.
escolhas são boas escolhas. Na quinta pergunta, a categoria é Loli, preste atenção. Love Hina, eu quero saber qual é o nome dessa personagem de Love Hina. Stay calm, stay calm. Então você precisa não faço ritual nela, eu não aguentaria ver isso. Sexta pergunta, Annie Quote. O elevador está nos fazendo esperar. S. Esse tapete é bem macio, é bom de pisar. M. Qual é o nome do personagem que fala ou falaria esta frase? Eu quero saber o nome do personagem. Pergunta de número 7. Saint Seiya. Eu quero saber qual é o nome desse guerreiro deus da saga de Asgard. Melhor cavaleiro, by the way. É assim. É assim. É que ele sabe, né? Tipo. Pergunta de número 8. Merriven. Eu quero saber qual é o nome desta personagem. É foda porque achar a imagem desse anime é uma merda, eu tive que renderizar na mão. Pergunta de número 9. Annie Quote. A única desvantagem é que, para fazer isso, eu preciso quebrar uma câmera de 30.000 ien. Eu quero saber que personagem fala ou falaria esta frase. Eu digo fala ou falaria porque muitas vezes a frase é maior, eu dou uma encurtada. Mas a essência tá aí. Pergunta de número 10. Corrector Yui. Eu quero saber qual é o nome desse personagem de Corrector Yui. A gente tá só começando. Pergunta de número 11. One Piece. Qual é o nome desse personagem de One Piece que está usando o óculos da minha esposa? Pergunta de número 12. Categoria Annie Quote. Esta é uma pergunta extrema. Vocês devem respondê-la ao extremo. Faça tudo ao extremo ou não faça. Extremo! Eu quero saber que personagem fala ou falaria esta frase. Nesse caso, eu apenas escrevi do jeito que o personagem falaria. Ele não falou essa frase em nenhum momento da obra, mas quem conhece o personagem sabe de que personagem se trata. Ele é um personagem bastante extremo. Quero saber o nome desse personagem. Pergunta de número 13. A categoria é Love Life. Eu quero saber qual é o nome dessa personagem de Love Life. Pergunta de número 14. Enigma. Eu quero saber qual é o nome desse personagem de Enigma. Sim, sim. Mas no final.
Pergunta de número 15, categoria Unquote. Oi, Yomi, você tá me ouvindo? Eu vou encontrar com você. Prepare um chá. Eu quero saber que personagem falou essa frase épica. Pergunta de número 16, categoria Keion. Eu quero saber qual é o nome dessa personagem de Keion. Basta a parte importante, a parte pelo que as pessoas conhecem. A Lore começou umas 3 rodadas atrás. A Lore tá aqui, gente. Pergunta de número 17. Madoka Mágica, eu quero saber qual é o nome dessa personagem de Madoka Madoquinha. Última pergunta encerrando essa rodada. Unquote. Não Max Samanda Bodanan Abirao Kenso Waka. Eu quero saber qual é o nome do personagem que fala essa frase. Não Max Samanda Bodanan Abirao Kenso Waka. E agora já vamos para a segunda parte do quiz. É a hora do show, it's showtime. Teremos 20 perguntas e nessa parte vocês não vão usar a ficha de vocês. Vocês vão usar as plaquinhas de opções que foram gentilmente plagiadas do quiz do Omake. Essa ideia não foi minha, essa ideia foi do Odd, parabéns a todo dele. Vai ser o seguinte... Para as equipes que tiverem 4 pessoas, eu vou pedir que cada membro segure uma plaquinha para não ficar bagunçado. As equipes que têm menos, aí vê como é que faz. Eu vou fazer a pergunta, eu vou ler a pergunta, eu vou ler as 4 opções de resposta. E quando eu pedir, isso eu quero a atenção das equipes. Quando eu pedir que levantem as placas, as equipes levantem. Se levantar antes, eu não vou aceitar a resposta. E... não vai ser legal porque outra equipe pode acabar vendo o que você iria responder e pode acabar se influenciando. Então, esperem eu ler as 4 opções, esperem eu pedir as placas e daí sim levanta todo mundo. Quem também não levantar ou demorar muito, eu não vou aceitar. Viu, Acho? Faz assim pra não ter que ler o dia inteiro. É só pra ele ouviu? Passa. Tá. Eu vou pedir pra... Eu quero saber agora quantas equipes temos. Peço que uma pessoa de cada equipe levante uma placa, qualquer placa. Então vai ser o seguinte, vai ser na ordem sempre de frente pra lá. Equipe 1, levanta, continua, mantenham levantados. Todas as equipes estão participando. Equipe 1. Até onde? Não, tá. Mas vamos seguindo primeiro os que estão na frente. Vamos fazer o seguinte, melhor. Faz o seguinte. Equipe, coloca por favor o número 1, escrito do lado da logo do Aniventure. Aqui, mais ou menos. Por perto aqui. O número 1. Oi? Não precisa ser o nome completo. Não precisa. Se a pessoa souber só o nome, escreveu, beleza. Equipe número 1, equipe aqui do Spanda número 2, logo atrás, número 3, vocês número 3, número 4, anotem na ficha de vocês, do lado da logo, o número que eu tô falando, porque a gente vai pontuar assim, número 1, 2, 3, 4, continuem levantando, com as coisas levantadas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá no fundo. Né?
Tá, então só para lembrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tivemos uma, inclusive. Só um momento. Agora sim, vamos começar as perguntas. Primeira pergunta, pergunta número 19, Sakura Card Captor. Eu vou querer saber qual é a primeira carta Clow que se transforma em carta Sakura. A. Espada. B. Alada. C. Canção. Ou D. Fogo. 3, 2, 1. Levantando as placas. Mantenham levantadas. Não tivemos pontos para nenhuma equipe. A carta correta é a carta do fogo. A carta alada foi a primeira que ela capturou depois que a carta vento ela recebeu. Mas a primeira que se transformou em carta Sakura foi a carta do fogo. A espada e a alada, ela libera no mesmo episódio, tanto que eles estão enfrentando uma criatura e o Yui ou o Kerberos, não lembro agora, eles informam como é que ela vai conseguir subir até lá se a alada usa o báculo. Então, ela cria a alada para criar as asas junto com a espada. Sim, mas antes disso a carta fogo já havia sido transformada em carta Sakura, foi a primeira carta. E eu posso dizer que eu ia acabar botando fogo porque eu não lembro de quem são. Mas existe. Eu sei. É a carta The Voice, ela patrocina o programa, né? Puta que eu pariu! Pergunta de número 20. Pelo amor de Deus, tira o microfone da mão do Augusto. Pergunta sobre Magi. Eu quero saber qual é a última pergunta que Cassim faz para Alibaba antes de morrer. A. Nós somos iguais? B. Você me perdoa? C. Nós somos amigos? Ou D. No céu tem pão? 3, 2, 1. Levantando as placas. Mantenham levantada. Vamos ter ponto para a equipe 4, é 4, né? 4, ponto para a equipe 5 e só. Essas equipes foram as equipes que pontuaram. A pergunta que ele fez é: nós somos amigos? E morreu. Na terceira pergunta, pergunta número 21, Pokémon Black and White, o mangá. Eu quero saber que Pokémon de Black decide acompanhar o White durante algum tempo. A. Braviary. B. Muna. C. Servine. Ou D. Emolga. 3, 2, 1. Levantando as placas. Vou deixar passar dessa vez. Ponto para a equipe 1, 4 e só. O Braviary é o Pokémon que decide acompanhar a White durante algum tempo. Ele decide acompanhar a White durante algum tempo. Eu não disse que ela capturou o Pokémon. Eu falei que ele decide acompanhar a White durante algum tempo. O Servine não é do Black. Eu perguntei o Pokémon do Black. Não tem objeção. Pergunta de número 20. O choro é livre. Ó, você tá ativando o efeito do Cebolinha, cara. Não faz isso não. Pergunta de número 22. Categoria Azumanga Daioh. Eu quero saber o seguinte. Segundo os sonhos de Osaka, quem é esse gato na verdade? A. O futuro marido da Sakaki. B. Um professor substituto. C. O pai da Chio-chan. Ou D. O diretor da escola onde elas estudam. 3, 2, 1. Levantando as placas. Ponto para todas as equipes, menos a 2 e a 10. 2 e 10 foram as únicas equipes que não pontuaram. A resposta correta seria que ele é o pai da Chio-chan, segundo os sonhos bizarros de Osaka.
Pergunta de número 23, a categoria Rama Meio. O que eu quero saber é o seguinte: do que o diretor Kuno se disfarçou da primeira vez que ele apareceu no anime? A. Ele se disfarçou de tanque de guerra. B. Ele se disfarçou de boneco de neve. C. Ele se disfarçou de matrioshka. Ou D. Ele se disfarçou de Papai Noel. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para a equipe 1, equipe 5, equipe 6. Essas 3 equipes acertaram. O diretor Kuno se disfarçou de boneco de neve. Ele apareceu como um grande boneco de neve. Na pergunta de número 24, Toradora, qual das informações abaixo sobre Ryuji, que é o personagem que está na tela, é uma informação verdadeira? A. Ele pratica dança. B. Ele é maníaco por limpeza. C. Ele detesta gatos. Ou D. Ele é viciado em fliperama. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para todas as equipes, menos a equipe 8 e 10. Foram as únicas equipes que não acertaram. A verdade sobre Ryuji é que ele é um maníaco por limpeza. Inclusive, uma das cenas mais legais da opening é quando ele aparece limpando o vão da janela com um cotonete. Na pergunta de número 25, a categoria é Itazurana Kiss. Eu quero saber como foi o primeiro beijo de Gotoku e Iri. Spoilers. A. Ela dormia embaixo de uma árvore, e no caso ele a beijou. B. Ele se finge de afogado para que ela o beije, e no caso ela beijou. C. Eles interpretam Romeu e Julieta e há a cena do beijo. Ou D. Eles são forçados a se beijar em um Gokon. Gokon é basicamente um encontro entre pessoas solteiras que acontece lá no Japão. Eu não sei explicar direito, mas é por aí. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para a equipe 1, 2, 6, 7 e 10. O primeiro beijo de Kotoko e Iri aconteceu quando Kotoko dormia embaixo de uma árvore e o Iri a beijou, ela nem ficou sabendo, morreu entre nós. Altos spoilers. Pergunta de número 26, a categoria Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. Eu quero saber qual era o número de Hohenheim quando ele ainda era um escravo. A. 23, B. 26, C. 32 ou D. 36. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para a equipe 10 apenas. O número de Hohenheim, ele era o escravo número 23. Ele era o escravo número 23 antes de ele ter o nome Hohenheim, que foi dado pela pequena criatura do frasco. Pergunta de número 27, a categoria Blood-Led. Eu quero saber onde é o primeiro lugar que o Stas procura um modo de reviver a Fuyumi. A. Em uma bíblia. B. Na Deep Web. C. No Biscoito da Sorte. Ou D. Em um mangá de Dragon Ball Z. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para todas as equipes, menos a equipe 8 e 9. De fato, Stas procura o modo de reviver Fuyumi em um mangá de Dragon Ball Z. Em uma cena do anime e do mangá, ele tenta fazer o Kamehameha. Sim. Inclusive, ele é fanboy de Dragon Ball Z e de várias coisas da cultura otaku. E daí ele
fica empolgado e diz: aqui, eu encontrei, aparece um dragão gigante. E daí ela corta ele, tipo, não, isso não vai dar certo. Na pergunta de número 28, a categoria é Brave Dane. Qual é o 10º e último guerreiro a se unir ao grupo do Sawada? A. O monge Seikai. B. O atirador Kakei. C. O pirata Jinpachi. Ou D. A Kunoichi Anastácia. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para a equipe 7, 8, 9 e 10. O último membro que se une ao grupo de Sawada é o pirata Jinpachi. Assistam Brave Dane. Pergunta de número 29, a categoria é Hoshino Samidari, também conhecido como Lúcifer e o Martelo. Eu quero saber por que a princesa Samidari quer impedir o feiticeiro de destruir o planeta Terra. A. Ela mesma quer destruir o planeta Terra. B. Ela quer se tornar uma heroína famosa. C. O feiticeiro é o pai dela e ela quer ir contra o pai dela. Ou D. Ela quer escrever um mangá e enquanto ela não consegue publicar o seu mangá, ninguém vai impedir ela de fazer isso, destruindo o planeta Terra. 3, 2, 1. Levantem as placas. Levanta de frente, isso, obrigado. Que a parte branca eu não sei ver assim, ainda. Ponto para a equipe 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, 5 não, 6 e 10. Pontos para essas equipes. A verdade é que Samidari quer destruir a Terra por ela mesma. Ela não gosta desse planeta. Ela tá fazendo muito certo, porque esse planeta é mesmo uma merda. Então, ela não vai deixar que outro além dela destrua o planeta Terra. Pergunta de número 30, a categoria é Digimon. Eu quero saber qual é o ataque de Gomamon. A. Garras furiosas. B. Pequena onda feroz. C. Impacto submarino. Ou D. Peixes marchantes. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para todas as equipes, menos a equipe 6, 8 e 9. O ataque de Gomamon é Peixes marchantes. Ataque que nem sequer, eu não me lembro desse ataque causando dano em alguém. Esse ataque ele só serviu pra tirar os carinha da água, assim, tipo, quando eles estavam se afogando. Era só isso. Gomamon, você é muito útil. Pergunta de número 31, a categoria Trinity Blood. Eu quero saber qual é o codinome de 3 X. A. Gunslinger. B. Professor. C. Kresnik 003. Ou D. Laser Robot. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para a equipe 1, equipe 2, equipe 6 e só. O codinome de... Eu achei até que o pessoal ia acertar, porque tá bem na cara, né? O cara tá segurando 2 revólveres, 2 armas, ele é o Gunslinger. Tá vendo? Às vezes é legal apostar no óbvio. O pessoal não joga Ragnarok, né? Oi? A D faz sentido, realmente, mas a resposta certa é Gunslinger, esse é o codinome de 3X. Pergunta de número 32, a categoria é Sailor Moon. Além de melhor Sailor, como é conhecida a Sailor Saturno? A. Sailor da Morte. B. Sailor da Destruição. C. Sailor Fantasma. Ou D. Sailor do Infinito. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para as equipes 2, 4 e 6. A Sailor Saturno é conhecida como a Sailor da Destruição.
Eles até comentam, Além de melhor Sailor, claro. eles até comentam que tem que controlar o poder dela, senão o universo é destruído. Pergunta de número 33. Categoria 20th Century Boys. Eu quero saber qual é o esporte que Deus deseja que volte a ser aclamado. A. Automobilismo. B. Boliche. C. Ciclismo. Ou D. Dodgeball, que seria o mesmo que queimada. 3, 2, 1. Levantem as placas, equipes. Ponto para a equipe 1, 7 e 10. O esporte que Deus deseja que volte a ser aclamado é o boliche. Por isso que vale seleção em locais de boliche. Por isso que vale seleção em locais de boliche. Número 34, a categoria é Yu-Gi-Oh! É hora do duelo. Eu quero saber qual carta Yugi dá para Joey na saga do Reino dos Duelistas. A. O Guerreiro da Espada de Chama Dourada. B. O Copiador. C. O Mago do Tempo. Ou D. O Dragão Negro de Olhos Vermelhos. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para as equipes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, todo mundo pontuou, acho que menos as equipes ali. Essas aqui, que eu falei. É ponto para todas, essas aí, que eu falei. Acho que só a equipe 1 e 2 que não pontuou nessa. Realmente é o Mago do Tempo, o Guerreiro das Espadas de Chama Dourada, o Joey já tinha, o Copiador, se eu não me engano, ele também já tinha, e o Dragão Negro de Olhos Vermelhos ele consegue de outra maneira, não é o Yugi que dá pra ele. Ele consegue com o carinha dos dinossauros. Com o Rex. O Rex, Rex, como tu disse, as duas primeiras não falam nada, Sim. sobra, e a última é ignorável. Pergunta de número 35, a categoria é Turma da Mônica Jovem, que é um mangá. Haters gonna hate. Ativem o efeito do Cebolinha, eu quero ouvir vocês chorando mais. Com quem Cebola se envolveu durante o arco da Torre Inversa? Spoilers! A. Penha. B. Carmen. C. Magali. Ou D. Denise. 3, 2, 1. Parem de chorar e levantem as placas. Ponto para a equipe 3, equipe 6, equipe 8 e equipe 9. O Cebola se envolveu com a Denise no arco da Torre Inversa. Hashtag Maurício devolve meu chip. Pô, vocês não veem os posts do Bobê, não? Ele tava chipando. Mas eu não falei, não, calma. Não. Tu Há muito eu falei tempo. contigo que tinha chipado. Eu até tinha te perguntado. Pergunta de número 36, a categoria Tsubasa Chronicle. Eu quero saber, Master Spoilers, qual é o nome verdadeiro de Fai? A. Liel. B. Yui. C. Nairu. Ou D. Elliot. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para as equipes 4, 6 e 8. O nome verdadeiro de Fai é Yui. Club. Pergunta de número 37, a categoria Orange. Mais mangá pra vocês. Eu quero saber qual foi o primeiro presente que Kakeru deu para Naho. A. Uma girafa de pelúcia. B. Um suco de laranja. C. Uma presilha. Ou D. Um papel de carta. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para as equipes 2, 3, 4, 6 e 10. Assim como propõe o nome do anime, o primeiro presente que Naho ganha de Kakeru é um suquinho de laranja de caixinha. Né? Leiam Orange, por favor.
Tem a coleção completa vendendo lá na HQ Clube, tá? Só pra vocês saberem. Acho que na Amora tem também. São só 5 volumes. Por favor, é muito bonitinho. Pergunta de número 38, que é a última pergunta dessa rodada do quiz. O anime é Air e eu quero saber qual é o som que Potato faz. A. Pico Pico. B. Pacu Pacu. C. Purri Purri. Ou D. Puyo Puyo. 3, 2, 1. Levantem as placas. Ponto para a equipe 4. E ela, sozinha. O som que Potato faz é Pico Pico. Ele é tipo um Pikachu, só que macho. E agora nós vamos para, se eu não me engano, agora já é a hora da fase 3. A fase 3 nós teremos mais uma coisa. Essa é a fase que eu considero, quer dizer, não pelo nível das perguntas, mas a fase, digamos, que seria talvez a mais difícil, porque são perguntas objetivas. São perguntas em que qualquer coisa pode ser resposta, não vai ter opção. Tá fácil pelo momento. Eu acredito que pelas perguntas não esteja tão difícil, mas vamos ver, vamos ver. Nessa rodada vocês também vão escrever na ficha, então prestem atenção para ver onde é que é a parte 3 e o número das perguntas, porque o número está corretinho. Escrevam com carinho. Primeira pergunta da fase 3, pergunta de número 39, o anime é Durarara. Eu quero saber qual é a nacionalidade do personagem Simon. Que é esse personagem que está aí na imagem. A imagem não é meramente ilustrativa. Eu quero saber qual é a nacionalidade do personagem Simon, na pergunta 39 de Durarara. Pergunta número 40, Dragon Ball Z. Eu quero saber quem disparou o ataque de energia que deixou Riku Banguela. O nome do personagem que disparou o ataque de energia que deixou Riku Banguela. Riku é esse cara que antes mesmo de as pessoas começaram a conhecer assim aqui no Brasil de hoje, ele já estava fazendo as poses. Boa pergunta. Boa pergunta. Pergunta de número 41. A que anime pertence esse livro ilustrado que está aí na tela? Quero saber a que anime pertence. Não sabemos o nome do anime, eu quero saber qual é o nome do anime a que pertence esse livro que está aí na tela. Pergunta de número 42. Chunibyo Demokoi Gashitai. Eu quero saber qual é o nome do livro que Dekomori possui e que foi escrito por Nibutani. Pergunta de número 42. Eu quero saber o nome do livro que Dekomori tem e que foi escrito por Nibutani. Pergunta de número 43. One Punch Man. Eu quero saber por que Saitama fica tão frustrado quando ele derrota Azura Kabuto. Por que Saitama fica tão frustrado? Veja a cara de frustração do rapaz quando ele derrota Azura Kabuto. Pobre Saitama. Pobre Saitama. Pior que ele só mudou. Pergunta de número 44. Anohana. Eu quero saber que game o grupo de Jintan joga junto, acreditando que um determinado feito fará com que Mema alcance o Nirvana. É um game eletrônico, por isso eu coloquei game no nome, ok? Eu quero saber o nome do game que o grupo de Jintan joga junto, acreditando que um determinado feito faria com que Mema alcançasse o Nirvana. Pergunta de número 45. Usagi Drop. Eu quero saber qual é o grau de parentesco entre o Daikichi e Arin. Qual é o grau de parentesco entre o Daikichi e Arin, personagens do anime Usagi Drop? Pergunta de número 46. Shingeki no Kyojin. Eu quero saber como Sasha Braus ficou conhecida no exército do qual ela faz parte.
Como esta pessoa ficou conhecida? Pergunta de número 47, pra gente dar uma corridinha. Medabots. Eu quero saber qual é o tipo de medalha rara que Ikki encontra no episódio 1. Pergunta de número 48. Robotics Nodes. Eu quero saber qual é o nome do robô gigante que Aki quer construir com sangue, suor e lágrimas do clube de robótica. Essa é a última pergunta dessa rodada. A pergunta de número 48 é a última pergunta da fase 3. A gente vai para a fase 4 do AniQuiz. Agora, essa fase ela é uma fase que eu chamei de Objection. E essa é uma fase que eu mesmo inventei essa metodologia. Eu quero ver se vai funcionar. Eu vou explicar as regras dessa fase. Essa é a fase diferente do quiz. Por favor, primeiro slide de regras. Vai funcionar da seguinte maneira. Não, primeiro slide de regras, sem o som agora. O som não é agora não. Primeiro eu vou explicar as regras. Eu vou pedir para vocês escutarem a leitura, eu preciso da prancheta. Eu vou ler um trecho de um determinado anime para vocês. E dentro desse trecho eu posso estar falando 100% verdades, ou eu posso estar contando alguma mentira. Uma ou mais mentiras. Podem ter trechos 100% verdadeiros, ou podem ter trechos com várias mentiras. Quando eu contar alguma coisa que vocês achem que é uma mentira, algum membro da equipe de vocês vai ter que levantar e gritar Objection. Quando a equipe fizer isso, eu vou perguntar para a pessoa, muito bem, qual é a sua objeção? E a pessoa vai ter que me responder o que eu menti, qual foi a mentira que eu contei. Pode ir para o próximo slide. Se a pessoa estiver certa quanto à mentira, quanto ao fato de eu estar mentindo naquela parte, a equipe ganha 5 pontos. Se a pessoa disser que eu estou mentindo uma coisa que está certa, que é verdade, a equipe vai perder 3 pontos. E se a equipe corrigir a mentira, depois de identificar qual é a mentira e ganhar os 5 pontos, a equipe ganha mais 5 pontos, ganhando 10 pontos. Então o número de vezes que no caso você pode... O número de pontos que você perde é menor do que o número de pontos que você pode ganhar. Mesmo que você não conheça o anime, às vezes vale a pena você arriscar, principalmente se você não está com uma pontuação muito alta, porque você pode ganhar pontos. Se a equipe que gritar o Objection primeiro, vai ser a equipe que eu vou me comunicar com ela. Eu vou perguntar qual é a mentira, se a equipe souber dizer qual é a mentira e de fato for uma mentira, essa equipe ganha 5 pontos. Aí eu vou perguntar para essa equipe se ela consegue me corrigir. Se a equipe não conseguir me corrigir, ela não perde ponto. Se ela me corrigir errado, ela não perde ponto. A equipe só vai ter que me corrigir. Se ela não me corrigir, beleza, ela ganhou os 5 pontos que ela ganhou pela mentira. Eu vou dar um exemplo em áudio aqui para ficar mais fácil. Vai ter um exemplo maroto aqui, que vai ser um som. Digimon. Digimon é uma série de animes com várias temporadas, cada uma trazendo novidades referentes a esses monstrinhos. Os Digimons são seres digitais que só podem falar o próprio nome, e cada um... Muito bem, qual é a sua objeção? Esse negócio aí que os Digimon só falam o próprio nome é mó caô. Está certo, você ganhou 5 pontos. E como é que você me corrigiria? Os Digimon podem falar tudo o que quiser, mano. Só não pode falar palavrão porque censura proíbe. Está certo também. Você acabou de ganhar mais 5 pontos pela correção. Então, no total, acabou de ganhar 10 pontos. Agora eu vou seguir a leitura. E cada nome termina com o sufixo mon. Alguns humanos são escolhidos para irem ao Digimundo e tentar salvá-lo dos perigos que estão por vir. Tai, Sora, Izzy, Jo, Mimi, Yamato. Muito bem, qual é a sua objeção? Você quer citar o de Yamato não, tem Yamato não. Não, tem Yamato não.
Não, infelizmente, por mais que na versão dublada o nome do Yamato tenha sido traduzido como Matt, o nome do personagem é de fato Yamato. Então o Yamato ele realmente faz parte do grupo. Você fez a objeção errada, então você e a sua equipe perderam 3 pontos. Oh, droga, maldito Yamato. Sempre soube que ele não prestava. E agora eu vou seguir com a leitura. Yamato e TK são os primeiros dos Digi escolhidos a embarcarem na aventura. Mas, logo de cara, eles são atacados por um Digimon hostil chamado Etemon. Muito bem, qual é a sua objeção? Você tá mentindo quando diz que Etemon foi o primeiro que atacou eles. Não sei disso não. Tá certo, de fato, o nome do primeiro Digimon que atacou eles não é Etemon. Então a equipe de vocês acabou de ganhar 5 pontos. E eu vou querer saber então como você me corrigiria. Ah, sei não, mano. Sei quem foi não. É um bicho lá. Muito louco, mas foi Etemon não. Eu acho que você tava mentindo. Eu nem sei quem é, nem assisti esse anime. Só achei que você tava mentindo só. Você pareceu meio suspeito. Confie em ti não. Tu é mó cavoseiro. Bom, nesse caso, então, a equipe de vocês só ganhou 5 pontos na acusação de mentira. E eu vou seguir a leitura. Um Digimon hostil chamado Demon, e só conseguem se livrar depois que Agumon, o Digimon de Sora, digivolve e vira Greymon. Esse foi o exemplo, então assim, no primeiro momento o cara ele conseguiu identificar a mentira corretamente, ganhou 5 pontos, depois ele conseguiu corrigir corretamente e ganhou mais 5 pontos, ganhou 10 pontos. No segundo exemplo ele achou que era uma mentira, tentou fazer o objection, não era uma mentira, ele perdeu 3 pontos. Depois ele conseguiu identificar corretamente a mentira do Etemon, mas ele não sabia corrigir, então ele não soube corrigir, ganhou 5 pontos por identificar a mentira. E por fim, quem conhece o anime sabe que Agumon não era o Digimon de Sora. E a pessoa que estava, se ninguém souber, o trecho vai continuar seguindo e ninguém vai... Se a pessoa não sabia que era uma mentira, eu vou continuar lendo e ninguém perde nada, ninguém ganha nada. Quero saber se alguém tem alguma dúvida antes da gente começar. Dizer que é mentira ou corrigir? Se a pessoa... Não, ninguém pode. A equipe que pegou e fez o objection primeiro vai ser a equipe que vai ter a chance de corrigir. Se outra equipe souber corrigir, não adianta, vai ter que ser a pessoa que levantou primeiro. Sim, sim. Não seguido para a mesma mentira, para o mesmo trecho, mas quantas vezes no mesmo anime vocês quiserem fazer objection, pode. Na equipe, se alguém souber corrigir, não precisa ser a pessoa que levantou dentro da equipe, mas outras equipes diferentes não vão poder corrigir. Se, por exemplo, eu estou numa equipe, eu e o Augusto levanta e grita objection, ele fala que é mentira, ele está certo. Aí ele não sabe corrigir, mas eu sei, eu posso corrigir porque eu estou na equipe dele. Mas outra pessoa de outra equipe não vai poder corrigir aquela mentira. É equipe por isso, gente, vocês se ajudam. Pode ser qualquer pessoa da equipe pode gritar o objection e qualquer pessoa da equipe pode responder. Vocês podem inclusive delegar funções. Você levanta e grita objection, a gente responde, não sei. Como vocês preferirem, isso fica a critério da equipe. Mais uma coisa, parafraseando o tio Chan, se 2 equipes ou mais levantarem ao mesmo tempo para responder objection, o critério de desempate que eu vou utilizar vai ser a equipe que mais tentou falar objection até agora. Para incentivar que as pessoas arrisquem mesmo que elas não conheçam o anime. E se for na primeira? Aí, paciência, a gente se vira. 0 e 1, tá? Decisão... Não, objection. Versão BR não é aceita. Decisão por combate? Muito bem, agora eu vou começar, que o tempo está bem curtinho. Primeira pergunta, eu vou precisar de ajuda, se quiser vir aqui me ajudar. Primeira pergunta, Loli Yellow, primeira pergunta. O anime da vez é Death Note. Fica de olho pra ver quem vai levantar
em boa parte das guerras psicológicas entre Raito Yagami e L. L é o melhor detetive do mundo. E ele também é o segundo melhor detetive do mundo, sob o nome de Heraldo Coyle. Eu vi ele levantando antes. Quem? Augusto vai ser o critério de desempate também, vai. Em defesa ele falou objection. Tá, ok. Objection. Eu quero saber qual é a minha mentira. Qual é a sua objeção? O nome dele está incorreto. Não, o nome dele como segundo melhor detetive do mundo é de fato Heraldo Coyle, então a equipe de vocês perdeu 3 pontos. Heraldo Coyle. Equipe 4 menos 3 pontos. Eu sei. Eu vou seguir a leitura. Blá, sob o nome de Heraldo Coyle, e ele também é o terceiro melhor detetive do mundo, sob o nome de Hideki Ryuga. E também, e a imagem... Qual é a sua objeção? Parabéns, a equipe ganhou 5 pontos, eu quero saber como você me corrige. Tá certo, esse nome foi o que ele usou como identidade para se apresentar para o Raito, então a equipe 4 agora ganhou 10 pontos. E a imagem pela qual o L é mais conhecido é simplesmente a letra L, preta, na fonte Century Gothic, sob fundo branco chapado. Na segunda fase do anime, L é substituído por N e Melo. N possui um enorme vício por chocolate e Melo um vício por... Levantar e gritar. Tem que levantar e gritar o objeto. Levantar e gritar o objeto. Certo, essa é a mentira, era uma mentira mesmo. O N não tem um vício por chocolate. Como você me corrige? Tá certo, quem tem vício por chocolate é o Melo, a equipe 8, não sei, 5 ganhou, a equipe 5 ganhou 10 pontos. Todos os detetives no anime são chamados para tentar desvendar quem é aquele conhecido por Kira. Kira é Raito Yagami, um estudante que conseguiu a posse do Death Note, um caderno que consegue matar aquele cujo nome é escrito no caderno enquanto quem escreve mentaliza a face da pessoa que possui o nome. O primeiro teste de Raito para confirmar o poder do caderno é com um bandido Otoharada Kuro, que havia matado 8 pessoas e estava mantendo mais 6 como reféns. Mais 6 como reféns. Equipe 6. Quem? O Otoharada Crow? Foi ele que foi o primeiro teste. Essa informação está correta. Não, a objeção foi deles, então... Como você me corrige isso se você diz que não foi ele? É verdade. É isso mesmo? É. Então, Death Note Wiki estava errado. Ok, a equipe ganhou 10 pontos, a equipe 6. A equipe 6 ganhou 10 pontos. Enfim, esse era o final do trecho. Na verdade, o final do trecho ia ser dizendo que Raito descobriu o Otoharada Kuro por um noticiário de TV, mas como a informação já do Otoharada já era uma mentira, então Death Note Era uma mentira dentro da mentira. é uma mentira dentro da mentira. Pergunta número 50, o anime é... Tem duas equipes que estão tendo conflito. Enfim, vamos seguir para a próxima pergunta. Depois a gente corrige algum erro, eu corrijo ali a pontuação, qualquer coisa. O anime é No Game No Life. E é a seguinte afirmação. No Game No Life foi criado por Thiago Furukawa Lucas, um brasileiro, sob o pseudônimo de Yu Kamigashi. Qual é a sua objeção? Qual o nome? Qual? O japonês. Yu Kamigashi está errado, de fato é uma mentira, não é Yu Kamigashi. Qual é o nome correto dele? Yu Kamiya, equipe Pilar Meia, equipe 6 ganha 10 pontos, 5 por acertar e 5 por corrigir.
A história trata de Sora e Shiro, um casal de irmãos conhecidos no mundo todo como a lenda urbana Kuhak, que significa lacuna, espaço em branco. Eu vou, assim, tipo, a palavra em si quer dizer isso, lacuna, espaço em branco. Eu não vou tirar deles pontos de vocês porque foi um erro de interpretação, não foi um erro de informação. Mas, no caso, assim, eu estou considerando verdade, a tradução que eu tive, que eu vi era lacuna, inclusive acho que até na Light Novel está traduzido como lacuna. Ou isso, ou espaço em branco. Mas, enfim. Os dois moram num cubículo e passam o tempo todo acordados apenas jogando toda sorte de jogos virtuais. Um dia, eles foram convidados para ir a um mundo paralelo. E ao aceitarem, eles foram simplesmente teleportados para um mundo... Eu não falei que eles foram direto. Novamente, isso foi uma falha de interpretação. Não vai ser descontado o ponto. Eu só falei que eles foram convidados e eles aceitaram o convite. Enfim. Eles foram teleportados para um mundo paralelo onde tudo se define por jogos. Esse mundo possui 16 raças, sendo Humanity, a raça mais próxima da raça humana, a 16ª. Elfos, a 5ª. Fadas, a 14ª. E Fantasma, a 2ª, logo abaixo de Deus. Qual é a sua objeção? Eu perguntei onde é que eu estava mentindo, que a Fantasma era a 2ª? Não, a Fantasma é de fato a 2ª. Na verdade, Deus não é uma raça. Os Old Deus são uma raça, são a 1ª, a Fantasma está logo abaixo. No caso, você errou, a minha mentira não era que estava logo abaixo. A minha mentira seria que estava logo abaixo de Deus. Mas eles estavam logo abaixo dos Old Deus. Você errou na hora de identificar a mentira. Sora e Shiro... menos 3 pontos para a equipe 4. Perdão, foi falha minha. Sora e Shiro resolvem tomar o posto de Deus e governar um mundo paralelo em que estão, cujo nome é Disboard. E isso encerra o trecho de No Game No Life. Vamos para o trecho número 3. Gears. Gears é uma história de comédia romântica que fala do envolvimento do protagonista com uma alienígena da raça Gears, que eles chamam de Ren. Um apelido carinhoso para o nome Ren Nagusaran Ren Siarurum Ren Nakorá. Ren é uma Gears com um defeito, que se coloca numa relação de escravidão com o protagonista. Correto? Correto, de fato, ela não se coloca, ela é obrigada. Então a equipe 3 ganhou 10 pontos. Inclusive, já rola beijo no primeiro episódio. Ren passa a viver com o protagonista, dormindo dentro do armário dele, e se descobre uma verdadeira adoradora de pão de melão. A história de Gears é curta, possui uma narrativa rápida e vários momentos eti, principalmente quando a professora do protagonista, uma maníaca sexual, entra em cena. Ela, inclusive, na ending do anime, aparece nua e se esfregando em um pão de melão gigante. Não, ela tá nua. Ela tá nua, tem o frame. Eu tenho o frame, a Loli já fez coisas com esse frame. Não tá aqui comigo, mas eu posso mostrar. Gente, isso é depois do quiz. Qualquer coisa, Google. Tá, ok, tudo bem, isso não vai mudar. Pergunta de número 4, aliás, pergunta de número 52, o anime dessa vez é Hack. Existem animes cujo plano de fundo é um esporte, fantasia
ou até mesmo música. O que houve? Existem animes cujo plano de fundo é um esporte, ou até mesmo música, e REC é um anime cujo plano de fundo é a dublagem. Isso porque a protagonista, chamada Aka-Onda, sonha em ser dubladora, apesar de sua grande inspiração não ser ligada à dublagem, e sim ao cinema. É a atriz Marilyn Monroe, cuja personalidade contrasta completamente com a personalidade tímida de Aka-Onda. REC também possui outra peculiaridade, que é a sua duração. O anime é composto por 9 episódios de 12 minutos cada, podendo ser finalizado em praticamente 2 horas. Todo mundo fazendo safe play. Eu acertei um. Eu tô vendo. Número 53 no anime é Danganronpa. Posso responder? Não. No anime de Danganronpa, muita gente morre. Isso porque a história se passa em um colégio, onde estão confinados os alunos que são os melhores em alguma coisa. Como, por exemplo, o Ultimate Lucky Student, que seria o melhor na sorte. Ou o Ultimate Gamer, o melhor nos games. Ou... Qual é a sua objeção? Oi? Não tem o gamer? De fato, no anime não tem o gamer, não existe o Ultimate Gamer. Essa é uma objeção que nem tem como ser corrigida, na verdade, tipo, a mentira é isso. Sim. 10 pontos para a equipe. 7. Voltando, o Ultimate Gamer, melhor de games. A Ultimate Gambler, melhor apostadora. Ou ainda o Ultimate Clairvoyant, o melhor da clarividência. Ao todo, 16 estudantes foram confinados e só um vai se graduar. Aliás, e só vai se graduar quem conseguir matar um coleguinha e ficar impune. Toda vez que rola um assassinato, tem um júri. E caso descubram um assassino, ele morrerá nas mãos do diretor, um urso chamado Monokuma. O primeiro morto pelas mãos do diretor foi o Ultimate Bike Ganger, o Biker Gang Leader. Vai pra equipe. Quem levantou primeiro? Então eu vou dar a prioridade à equipe Pillarman, porque foi a equipe que até agora mais se levantou para pedir objection. Eu falei que esse é um critério de desempate. Qual seria a sua objeção? Não foi o Ultimate Biker que morreu primeiro. Quem foi a pessoa que morreu primeiro pelas mãos do diretor? O Ultimate Baseball Star, é verdade, 10 pontos para a equipe 6, que morreu pelas mãos do diretor. Não. Eu estava me referindo a morrer pelas mãos do diretor de acordo com um júri, porque eu falei do júri antes, e o contexto era um júri. Só para corrigir ali, como ele falou, ela foi punida por coisas erradas. Não é isso. Não, é meio assim. O Ultimate Baseball Star assassinou a Ultimate Pop Sensation, que foi a segunda pessoa a morrer no anime, logo depois a Ultimate Fashionista. E isso encerra o trecho de Danganronpa. O próximo é Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai fala dos 7 pecados capitais, que são representados por personagens no anime. O capitão da equipe é Meliodas, o pecado da ira do dragão. Um rapaz baixinho e pervertido, dono de um estabelecimento que serve uma comida deplorável e uma cerveja pior ainda. Eu vou dar a prioridade à equipe 5. Na minha opinião, eles levantaram antes. Pode falar qual é a sua objeção? Não é a pior cerveja, a correção sim é a melhor cerveja, 10 pontos para a equipe 5. Mas nada tema, para lidar com as sobras dos alimentos está o porco com o nome de ave, Hawk,
que é constantemente chamado de mestre por Ban, o pecado da ganância da raposa. Um sujeito alto com uma cicatriz que vai... Tá errado, o pecado da inveja não é o Ban é o pecado da ganância. Equipe 3, menos 3 pontos. Um sujeito alto com uma cicatriz que vai do pescoço até o rosto, resultado de sua briga com um demônio que matou a mulher que ele amava. Dessa vez foram os Pillarmen. Não foi com o demônio. Qual é a sua correção? Foi o melhor dos que fez. 10 pontos para a equipe 6. A mulher que ele amava, a irmã de King, o pecado da preguiça do bode, e rei das... Não é o bode, de fato. Qual é a sua correção? É o pecado da preguiça do urso, de fato. Então, mais 10 pontos para a equipe 6. Pecado da preguiça do bode e rei das fadas nas horas vagas. King é apaixonado por Diane, o pecado da inveja da serpente. Mas ela só tem... Alguém falou alguma coisa? Mas ela só tem olhos para Meliodas. Junto a eles, há a presença de Galter, a luxúria do bode, que possui sua tatuagem de pecado capital no pescoço. E equipe? Não fica no pescoço. De fato, não fica no pescoço. Qual é a sua correção? Fica no peito, realmente. Então, mais 10 pontos para a equipe Pillarmen. E Merlin, a gula do javali, que possui sua tatuagem de pecado capital no pescoço. E isso encerra a parte de Nanatsu. O quiz ele teria 77 perguntas, a gente teria ainda a parte 5 que seria de Anisongs, só que o meu tempo está sendo cortado, não tem, eu já passei do horário que deveria, eu tinha tentado negociar mais tempo de quiz porque eu sabia que não ia durar só 1 hora. Não tem como, já passei meia hora do tempo, infelizmente não tem como a gente continuar. Só se eu puder continuar mais tarde. Todas as equipes deixariam as folhas pra cá. E eu teria que ver isso com o Max. Só que eu acho que vai dar muita confusão se eu fizer isso. Eu acho que não é muito aconselhável, não. Paciência, acontece. Agradeço a todos que participaram do Aniquiz. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti. Quem quiser depois do quiz conversar sobre as outras perguntas que eu ia fazer, a gente pode fazer uma brincadeira só nós, mas enfim, aqui valendo ponto, acabou. O último a gente encerrou então com Nanatsu no Taizai, que foi a 6ª pergunta da fase 4, que seria a fase do Objection. Agradeço a todos que participaram. Eu vou... Inclusive, para pegar o gabarito, dá para pegar comigo também. Ao pessoal do K-pop eu peço desculpas.